Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, beleza? Goleiros na rede aqui com a segunda parte da entrevista com a Renata Ruel, pessoa especialista em arbitragem, contou suas experiências para nós, vai continuar batendo esse papo super bacana, Carlos Henrique, Erasmo Romão tirando suas dúvidas, eu também fazendo as minhas perguntas. Então espero que você curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho do canal aqui dos Boleiros. Valeu, curta nosso bate-papo aí, um abraço. Renata, então, foi pênalti ou não o chute do Haaland que você usou no seu Instagram? O cara caído, a bola bateu no braço, foi pênalti ou não foi pênalti? É até engraçado, né, esse lance. Eu escrevi depois, tem até o link lá eu falando que a ESPN pediu para eu dar a minha opinião, né, e eu sempre falo que é a minha opinião, né, buscando me basear na regra do jogo sempre, mas eu respeito quem pensa diferente, mas para mim aquilo é pênalti. Hoje é pênalti. Eu estava até conversando pela manhã com o Fábio Luciano, né, que hoje também é comentarista da ESPN, foi capita aí do Flamengo, do Corinthians, e ele falou assim, na TV eu falei que não foi, mas eu acho que foi. Aí eu falei assim, então, Fábio, essa é a questão. Sabe o que é interessante para mim? Quem faz as regras não é a FIFA, né? É a International Board. A gente brinca que são os velhinhos da International Board. E o que eu acho importante quando eles definem mudanças de regras? A gente precisa ter jogadores, treinadores juntos. Não pode ser árbitro. Quem realmente vivencia os jogos, que joga, que tá ali, que cria estratégia, são eles. Então eu falei pra ele, Fábio, me fala aí, o jogador consegue, né, de uma forma ou outra, saber que a bola vem nessa direção, e mesmo o meu namorado, o Rafael, ele é treinador de goleiros do Santos também, né, então, tudo futebol, não tem jeito. E aí ele também estava falando que às vezes o cara, ele quer bloquear a bola, ele nem tem a intenção de ir com o braço, mas aonde bater, bateu. E pela regra hoje, é isso, ele ampliou aquele espaço corporal, criou um bloqueio para a bola, não era um braço de apoio naquela ocasião, ele faz um movimento adicional, aquilo para mim é pênalti. E cartão amarelo, porque a bola ia em direção ao gol, impediu um ataque promissor, e só não impediu uma oportunidade clara de gol, porque ainda tinha o goleiro ali que podia defender. Mas por pouco também não era uma oportunidade clara de gol. Então acertei 2 vezes lá na tua pesquisa. Acertei que foi pênalti, acertei que era cartão. Fala, Erasmo. Olha só, rapaz, esse papo tá bom, cara, mas eu não quero falar essa parte de pênalti, não foi pênalti, eu já superei isso aí, né? Eu gosto muito a figura do árbitro, é uma figura muito especial no campo, né? E a gente respeita sempre as opiniões da pessoa que tá ali atrás do apito, né? Eu queria, assim, pagar por uma cena. Eu pagaria caro, Renata. Na várzea, o cara contrata uma árbitra e vem a Renata, uma lourona. Eu queria pagar por ver a cara dos jogadores quando olhasse a árbitra. Já passou por alguma cena assim, desse jeito? Tá lá na várzea, lá para fazer o jogo lá, e os caras olham assim, achando que vem um árbitro, vem uma árbitra, uma bandeira. E como é que é a comunicação do jogador nervoso, querendo reclamar, e com a bandeira, com o árbitro, como é que funciona? Existe respeito, não existe respeito? Eu acho que assim, o caso mais inusitado que eu passei por isso foi por questão cultural até. Eu fui fazer um jogo treino uma vez, Palmeiras e Seleção Olímpica do Irã. Nossa. Imagina as pessoas, os jogadores, né, a comissão do Irã, foi no CT do Palmeiras ali na Barra Funda, ver uma mulher chegando para bandeirar o jogo, né? A cara dele, aquilo me marcou muito. A cara deles, assim,
era de assustados. Né? E aí a gente ainda tem outra particularidade. O uniforme das mulheres no Brasil é diferente do uniforme das mulheres no mundo, né? Então, ele é bem mais feminino. Então, você ainda tem isso. E no Irã, as mulheres têm que usar tudo aquilo, e não pode nem mostrar burca, não pode mostrar rosto, não imagina o corpo. Então, eu lembro que nesse lugar, eu acho que o choque foi muito grande por uma questão cultural. Isso eu lembro muito bem, assim. E aí, no restante, você passa, não tem jeito, né? É no futebol amador, é no futebol profissional. Eu lembro que quando eu chegava nos jogos, assim, nos grandes jogos, nas arenas cheias, e tinha o trio fixo, o árbitro, o assistente olhava e falava assim, é muito bom estar aqui, porque eles nem lembram da gente, então fica, casa comigo, e não sei o quê. Então, assim, torcida muito, né? E jogador também, teve jogador que chegou a falar, hoje eu não vou conseguir jogar, vou ficar aqui parado olhando para você. Sabe? Então, você passa por um monte de coisa. Eu ia te perguntar isso. Se você já advertiu algum jogador por conta de algum abuso, algum machismo, alguma coisa do tipo, assim. Olha, eu falo que preconceito tem. Preconceito, ele melhorou muito, mas ele não acabou. No começo da carreira, sim. Né? Depois, com o passar do tempo, as pessoas vão te conhecendo seu trabalho, e o respeito, né, pela profissional que está ali é enorme. E essas coisas acabam não acontecendo, ou se acontece de forma bem rara. Mas no começo da carreira, sim, de você escutar aquelas coisas absurdas, né? Porém, eu falo por mim, que depois de um tempo não aconteceu. Todo ano eu escuto o relato de colegas que ainda sofrem, sim, com jogador em campo, jogador profissional, jogador no amador. Você é mulher, você não tem que estar aqui, vai para a cozinha. E eu falo que o mais triste nesse sentido é até a questão de eu escutar as próprias mulheres, sabe? Minha mãe sempre falou assim que a mulher é machista, não é só o homem. A mulher cria o homem, né, muitas vezes, e ela cria de forma machista. E eu algumas vezes, não generalizando, mas escutei no estádio de outras mulheres. A mulher na arquibancada assistindo um jogo de futebol e gritando, vai lavar a louça, o que você está fazendo aí? Então, é algo que ainda acontece, e eu falo que história nesse sentido a gente tem muitas, porque são inúmeras situações, né? Carlos, vai lá, faz sua pergunta. Renata, corroborando com as respostas anteriores, eu acho que o Brasil, por exemplo, o futebol, por exemplo, é o Brasil dos esportes, né? Porque aqui no Brasil, para uma coisa dar certo, é complicado, né? Um monte de gente batendo contra, e no futebol, para o VAR, por exemplo, dar certo, é muito diferente dos outros locais, né? E dos outros esportes também, porque a gente vê a tecnologia dos outros esportes funcionando perfeitamente. E outra coisa também que você falou que eu achei interessante, a opinião do árbitro. A regra dá essa prerrogativa ao árbitro de dizer se o lance foi ou não foi falta, por exemplo. Se foi ou se não foi mão na bola. Ela dá essa prerrogativa. E por que no Brasil os árbitros não dão entrevista? Não expõem o seu ponto de vista para esclarecer a sua decisão naquele momento? Por que isso acontece? Eu sou a favor do árbitro da entrevista. Eu acho que não depois do jogo, logo em seguida do jogo, tá? Eu acho que no dia seguinte ele poderia dar. Antes do jogo, mostrando a sua preparação para o jogo, como as equipes fazem, os jogadores fazem, eu não vejo problema nenhum. Lógico que não faltando 1 hora, 2 horas para o jogo, porque aí o árbitro já está concentrado. Mas antes disso, não vejo problema. E depois do jogo, por que eu não concordo logo em seguida, ali no campo mesmo, como faz os jogadores? Todo mundo já viu o replay normalmente, e o árbitro não. Então, assim, ele tem uma visão, ele tem a visão de 1 segundo, de milésimos de segundo e de um ângulo. Todo mundo já viu vários. Então, ele precisa sair dali, ele precisa ter calma, ele precisa esfriar a cabeça, ele precisa analisar, saber o que realmente aconteceu, o que ele não viu, conversar com a equipe dele e depois com um assessor de imprensa, como faz jogador, treinador, não dá entrevista sem assessor de imprensa.
O árbitro, para mim, também tem que ter um assessor de imprensa ali. Por que não? Se aconteceu algo polêmico, ele vir a explicar. Porque erra. Errar, todo mundo erra. Eu acho que isso aumenta a transparência, né, da arbitragem em si e deixa a coisa mais humana. Mostra que erra também. Quando o goleiro sofre um frango, os repórteres vão lá e falam assim, mas o que aconteceu ali? E o cara sabe que ele sofreu um frango, ele sabe que ele errou, que ele falhou. O árbitro também falha. O atacante perdeu um pênalti, ele sabe que ele também falhou. Então, eu acho que deixaria a coisa até mais humana. Eu sou a favor. Eu não sei por que essa resistência de anos em árbitro da entrevista, sinceramente. Todo respeito ao senhor Leonardo Gaciba, que hoje é o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, vamos fazer a campanha Renata Ruel como presidente daqui a um tempo. Olha como que ia ser melhor a arbitragem do nosso país, gente. Tô querendo tirar da ESPN, não. Continua lá, tá legal também. Mas eu ia falar, mais só ser pedra do que ser vidraça, né? Gaciba é louco. Gaciba é doido de deixar de ser pedra pra ser vidraça, pra ficar apanhando. Verdade. Erasmo, vai lá, faz a tua que depois eu vou pras assistências aqui. Tem certeza já que falei, já falei que o Zoom é mal educado. Vai lá, faz a tua. Não, é porque essa entrevista pra mim tá sendo bem especial, porque como eu falei, a figura do profissional, do árbitro tá ali, né? Às vezes ele tem que decidir, né? Eu tenho aprendido a respeitar a opinião do árbitro, a decisão do árbitro, né? É que o futebol é muito paixão, né? E aí por isso que eu fico assim, meio que para perguntar algumas coisas, porque eu sei que as pessoas do esporte, né, querem que seu clube vença. Exatamente, né? E eu já vejo um outro lado, já vejo a pessoa ali, tá? Renata, ainda sobre a estrutura de arbitragem, então por enquanto nada está decidido, nada está caminhado, desde aquela assinatura da Dilma para cá, não tem nenhuma perspectiva que se torne a profissionalização do árbitro esteja caminhando. Como é que está isso tudo? Não, hoje nem ventila mais, vou ser sincera. Quando a lei saiu, o presidente do Sindicato dos Árbitros de São Paulo, até então, que era o Arthur Alves Júnior, hoje é presidente da Comissão de Árbitros da Paraíba, ele fez muitas palestras falando da lei. Ele dava até como exemplo aquela lei do kit de primeiros socorros nos carros, que era obrigatório, e a lei não pegou e todo mundo esqueceu e ficou por isso mesmo. Então ele falava muito, se a gente não fizer nada, todo mundo vai esquecer e vai ficar por isso mesmo. Só que assim, a gente não vê interesse. Todo mundo fala, os clubes cobram, mas não muda nada. Na minha visão, eu acho que a gente podia fazer diferente. Eu acho que a arbitragem ela tinha que ser independente de federações e de confederação. Não teria que ser um quadro da federação, não teria que ser um quadro e funcionários da comissão da CBF, porque os árbitros não têm vínculo, mas a comissão de árbitros tem. Tinha que ser algo independente, porque a federação quem sustenta são os clubes. A confederação quem sustenta são os clubes. A arbitragem, para mim, tinha que ser algo totalmente independente. Então, que você tenha empresas, como funciona no... Então, assim, no amador, você tem associações que tem os árbitros do amador e que o clube tal ou o campeonato tal contrata aquela empresa e essa empresa disponibiliza seus árbitros. Por que não você ter várias empresas de arbitragem onde a federação vai lá e contrata essa empresa, a CBF vai lá e contrata e fala, olha, eu quero tais árbitros para tais jogos, independente. O árbitro foi mal, a confederação como contratante, ela vai ter o direito de falar, eu não quero mais esse árbitro atuando em tal jogo. Vai ter esse direito? Vai ter esse direito. Como funciona em qualquer prestação de serviço, mas algo que não seja totalmente ligado a essas entidades. E aí você conseguiria, de repente, formar melhores árbitros e profissionalizar de uma forma mais adequada. Mas, sinceramente, movimento para isso não tem nenhum.
Vou para um quadro aqui. Eu sei que o Carlos tem um caderno de perguntas ali, o Erasmo. Falta também. uma, posso fechar? Então vai rapidinho. Então, minha lista é rápida, essa daqui é rápida. Então vai. Ô, Renata, nós tivemos 2 árbitros em 82 e 86 que apitaram a final de Copa do Mundo, né? O Arnaldo César Coelho e o Romualdo Arte Filho. E desde 86 que a gente tem um árbitro brasileiro em finais. Tirando os anos em que o Brasil participou de final e semifinal de Copa, o que você acha que a gente não teve mais nenhum árbitro na final da Copa? Caiu a qualidade? Olha, é achismo, né? É isso que eu falo. É importante a gente falar que é achismo. Mas a gente tem que entender que a arbitragem também é política. E, infelizmente, ela também ocorre na arbitragem. Por isso que eu até falo de repente, integrar um quadro à parte. Mas nem sempre os melhores chegam. Nem sempre são os melhores que estão lá. Eu ao contrário, às vezes eu dou exemplos da gente ver árbitro aí, FIFA, errando em todos os jogos que apita. Mas o cara tem escudo FIFA. E não estou falando da pessoa, tá? Estou falando do profissional, pelo amor de Deus. Sim. Que muitos veem que o cara não tem qualidade para ter um escudo do FIFA no peito. E tá lá por politicagem. Você tem outras pessoas melhores do que ele que não chegam. Então, a política existe na arbitragem, existe no futebol, existe no mundo, a gente sabe disso. E aí, na FIFA, pode acontecer isso também, e como a gente pode dizer que realmente a qualidade dos nossos árbitros caiu bastante. Né? O Romualdo era um árbitro sensacional. A gente pega aí um árbitro que eu acho que teria tudo para ter feito uma final de Copa do Mundo, seria o Wilson Luiz Seneme, que era um árbitro sensacional, que não conseguiu ir para a Copa por causa de teste físico. Então, o joelho estourado, o teste físico, que exige muito dos árbitros. Em uma próxima oportunidade a gente fala disso, que eu sei que o tempo está acabando. Mas existe a questão do teste físico aí, que atrapalha a carreira. Eu falo que a gente tem atleta em campo, mas a gente não tem árbitro. Gaciba, Seneme pararam por causa de teste físico. Só que apitava muito mais do que caras que estão aí, pessoas que estão aí, que são atletas que vão no teste físico, mas na hora de fazer a leitura correta do jogo e da jogada não consegue. Então eu acho que a parte física é fundamental hoje, não questiono isso, mas uma adaptação de teste físico também acho relevante. E aí a gente pode entrar uma outra oportunidade nessa questão também, sabe? Então, de repente, você está partindo para um lado, priorizando o físico e esquecendo tudo do técnico. Eu tenho atletas em campo que eu vejo atuando como árbitro, mas que não sabe definir. E aí a gente perde o cara que estava muito e levava qualquer jogo, porque o cara não está correndo como os dirigentes querem. Tem alguns que eu já vi também em campo que eu não sei como passaram no teste físico, mas deixa isso para outros assuntos, outra resenha. Ô, Renata, é o seguinte, nós temos um quadro aqui no final das nossas entrevistas, infelizmente é o final, que chama-se assistência. Então, assim, você falou que era uma volante, mas eu vou te dar a oportunidade de te dar um passe para você meter o gol para a rede. Aquele último toque, tá bom? Fechado. Vamos lá. Minha referência na vida. Minha mãe. Um lugar especial para mim. Tem aquela música que fala: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Um lugar especial é dentro de um abraço. Ih, tá fazendo falta nesse tempo, então tá fazendo falta. Bastante. Tá fazendo falta. Álcool em gel. Nada de abraço. Daqui a pouco eu vou pedir pra ela cantar, cara. A segunda que ela sugere. Adoro música. Que legal, rapaz. Qualquer coisa eu pego o violão aqui, vamos lá. Deu uma travada de novo, mas eu gostei do violão. Emoção. Tá vendo? Nós três aqui somos músicos. Nós três somos músicos, então a gente pode tocar pra você. Parabéns! O piano dali, o piano é grande, não dá pra pegar. Não dá pra trazer o piano. O estádio que mais gostei de ter ido foi... Olha, assistir Itália e México no Maracanã foi sensacional. E não foi, eu assisti alguns jogos da Copa do Mundo, mas esse foi o jogo da Copa das Confederações e no Maracanã foi sensacional. O jogo mais marcante que você trabalhou, qual foi?
Tem alguns, né? Eu falo que a estreia, o último, as finais, né, que a gente faz, todos eles marcam. Mas eu acho que, por ser o futebol feminino, eu não vou dizer que é o mais marcante, tem outros que são. Mas um marcante foi a final de 2009, Brasil e México no Pacaembu, por ser as mulheres lotando o estádio. E tem gente que fala que futebol feminino é ruim e não vende. É um senhor do produto, é um excelente produto e vende-se. A melhor seleção brasileira que vi jogar foi? Boa, hein? Eu não vi as de Tele Santana, que todo mundo fala que foi sensacional, né? E Tele é o ídolo. Mas eu gostei muito da última seleção, que foi campeã do mundo, não tem como negar. Uma imagem que eu guardo muito na memória é aquela do Denilson com a bola e ter uns 5 jogadores em volta dele. Turquia. E aquilo é uma imagem sensacional, muito marcante. O meu prato preferido não é comida, hein? O meu prato preferido é massa. Italiana, tem coração italiano. Mas o que especificamente? Uma bela lasanha é muito bom, né? Eu adoro lasanha, gente. Olha que delícia. Gente, minha mãe tava assistindo. É que minha mãe, eu isolei minha mãe. Mãe, faz uma lasanha pra mim, eu vou buscar. Isolou sua mãe na cozinha. Isolei lá na minha tia. A Glaucia falou que era grão de bico, vocês lembram disso? Grão de bico, que coisa estranha. Grão de bico, eu falei, poxa. Falei, Glaucia, diante de um churrasquinho, de uma outra coisa, tu fala grão de bico. Grão de bico é bom, hein? Essa eu nunca esperava. A Glaucia que te indicou, que falou que iria assistir também. Um abraço pra Glaucia Santiago. Um abraço pra Glaucia, um beijão, saudades. Meu hobby é? Meu hobby. Eu adoro viajar. Sagitariano, né? Minha mãe falou que vinha ao mundo a passeio. Adoro viajar, adoro brincar, adoro me divertir. Viajar pra mim é a melhor coisa da vida. Você é do mês de novembro, Renato? 12 de dezembro. 12 do 12. Eu sou Sagitário também, sou de novembro. Minha mãe é 14. Um filme, série ou livro que indicaria para essa quarentena? Olha, tem bastante filmes aí, né? Eu tô assistindo, para quem gosta de futebol, na Netflix tem aquele The English Game, que conta um pouquinho da história do futebol. Um filme que eu gosto muito é Seven, é um filme antigo, do Morgan Freeman e Brad Pitt, 7 Pecados Capitais. Agora, livros, eu tenho um monte de livros aqui em casa. Então, assim, fica até difícil. Eu tô lendo uns de Portugal, que fica difícil acesso, mas eu vou indicar um outro que é oportuno para o momento, que não tem nada a ver com futebol. Como as democracias morrem. Como as democracias? Morrem. Como as democracias morrem. Vamos lá. O meu segundo esporte preferido é? Olha, eu gosto de tênis. Adoro ver tênis. Pra mim, adoro. Ficar com a cabeça assim, mas eu sou apaixonada, assim. Adoro ver tênis, adoro vôlei, adoro basquete, assisto futsal, né, tudo isso. Mas eu adoro tênis, gente. Um parça na profissão, um parceiro na profissão. Eu digo profissão que agora você está também na área jornalística, então ampliou para você um parça aí. Olha, se tem uma pessoa que eu admiro muito e que é até responsável, um dos responsáveis pela minha ida para a ESPN junto com o Bertozzi, e para mim é um profissional sensacional, que eu estava conversando hoje até, e ele falou que me ajuda em algumas novas aí, ideias que eu tenho, é Paulo Calçade. Paulo Calçade é um ícone. O técnico do time feminino da ESPN, né? Ele mesmo. Tô sabendo, você já falou isso pra gente. Ele mesmo. Que quer que eu vire goleira. Verdade. Ele quer que eu vire goleira porque a nossa goleira foi embora pra Alemanha. E treinador você já tem.
Então, aí ele fala pro Rafa, Rafael, treina ela pra mim no gol. Aí o Rafael fala assim, pro gol não dá, a bola vem e ela faz assim. Então não rola. Poxa, Rafael, continua insistindo, Rafael, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Qual foi a análise de algum jogo que você fez que mais deu repercussão, aquilo que você falou? Que mais deu repercussão? Eu acho que foi um lance que eu sei que rodou tudo quanto é lugar, que foi o pênalti que o Voaden deu na Série C, no jogo, acho que Náutico e Paysandu. Mas foi assim, porque o pessoal lá de Belém usou aquele vídeo para fazer tudo, então você tem muita repercussão, né? Querendo ou não querendo, a hora que você tá como comentarista, eu lembro que quando eu entrei, o Zé Elias virou e falou assim, você achava que você era xingada no campo? Você vai ver como você é xingada agora. Agora você vai ser muito mais. E realmente, porque se você pegou um lance, tem um lance, por exemplo, do Rafinha, que o Rafinha deu uma entrada que pra mim era cartão amarelo, no jogo do Flamengo e Bahia, eu acho que foi. E todo mundo queria vermelho. Eu falei, não, pela regra do jogo, isso é amarelo. Concordo. Flamenguistas queriam me matar. Os que não torcem pro Flamengo queriam me matar. Gente, tava entendeu? Pois é. Então você tem isso. Agora, por exemplo, se foi um pênalti, não foi pênalti pro Flamengo, na minha visão, só que os torcedores do Flamengo acham que foi, você também tá ferrada. Então eu falo que tudo dá repercussão, não tem jeito. Ô, Glaucia, quem é o melhor jogador do... Ih, Glaucia, mole? Renata, falei de Glaucia. Olha só, rapaz. Qual foi? É porque uma indicou a outra, são amigas, enfim. Quem é o melhor jogador do mundo no momento, Renata? Olha, eu tenho, assim... Eu acho o Cristiano Ronaldo um exemplo, porque o que ele mostra de treinar, de ir atrás, de conquistar, ele se tornou aquilo que ele é. E ele fez por onde, né? Mas eu sou apaixonada por ver o Messi jogando aí. Não tem jeito. Para mim, o Messi é sensacional. Não que o Cristiano não seja, mas o Messi, para mim, é fora da realidade. E um jogador que eu gostei muito na Copa foi o Hazard. Eu acho que ele jogou muito. E depois deu uma caidinha, né? E quem é o cara da arbitragem? Da arbitragem hoje... Eu não perguntei porque eu acho que tu tinha falado, mas vai, fala aí. Ela falou do Brasil. Não, no Brasil pra mim é o Rafael Claus, né? Hoje não tem como. E no mundo? No mundo, eu admiro muito os árbitros ingleses, principalmente porque a gente vê árbitros lá com 50 anos atuando, que não precisam ser atletas, não correm em campo como todos querem, mas eles conseguem apitar o jogo. E eu acho que isso é fundamental. Uns tempos atrás, um jogo até que no Brasil, esse árbitro já se aposentou, Bradinho, até. Eu estava vendo um jogo dele, que era um jogo fumaça, Bahia e Brasil de Pelotas, Série B, e valia assim, bastante o jogo. Eu olhando a atuação dele, ele justamente não fazia nada do que eles pedem. Corre diagonal e faz aqui. Não, ele foi no dele. Um jogo extremamente difícil. Ele não errou e acertou o jogo. Então, para mim, eu admiro muito o árbitro que tem o feeling no campo, que não se torna um árbitro robotizado. E na Premier League, hoje, a gente vê muito isso. Os caras com 50 anos apitando, indo bem demais e não sendo aquele árbitro robotizado que tem que ser atleta. Tem um condicionamento físico dentro da idade deles, mas que apitam demais. Para acelerar aqui que o tempo está acabando, já falei sobre a educação do Zoom, né? Então, olha só, meu sonho é... Meu sonho é, de verdade, um mundo mais justo. Principalmente vivendo tudo isso que a gente está vivendo, para mim fica claro que a gente precisa de um mundo mais justo, com mais amor, onde o mandamento de Deus se confirme. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, sem escolher o próximo. A gente escolhe o próximo que a gente quer amar, sem escolher o próximo. E respeitar o planeta Terra. Desculpa, é o delay. Todos os clubes deveriam...
todos os clubes deveriam ter uma gestão mais profissional. Última pergunta. A gente tem feito entrevista com um monte de pessoas, tá? Desde segurança de clube, a nutricionista, a jogador, a ex-jogador, pessoas da arbitragem, jornalistas, todos os segmentos. Então, vou indicar essa resenha para, assim como a Glaucia te indicou, quem você indicaria para a gente resenhar também? Eu posso indicar o Rafael Chiasso, que é o meu namorado, que é treinador de goleiros do Santos, que tem uma visão muito diferente e que é instrutor da CBF Academy, que conhece muito da área e de futebol como um todo, que eu acho que dá uma ótima resenha. Poxa, isso aí não tem como não aceitar, ó. Tá ouvindo, Rafael? Já te intimou aí, ó. Já. Brincadeira. Beleza, eu ia falar para você fazer contato com ele, mas isso é fácil. Então você fala com ele depois, caso ele aceite realmente, né, para deixar ele bem à vontade. Caso ele aceite, vai ser um prazer. Se ele tiver um Instagram, me manda o dele que eu bato um papo com ele também. E vamos se despedir aí, gente, da Renata. Foi muito bom, nosso tempo tá quase acabando. Renata, valeu demais. Merece outra, tá? A gente precisa de outra porque não deixaram de perguntar. Não, os caras não deixaram de perguntar. Então, vamos marcar outra, tá? Por favor, tá? Depois eu vou reivindicar isso junto com o Rafael também, tá? Valeu, querida. Obrigado. Fechado. E aí, Carlos? Foi ótimo, Renato. Obrigado. E, Robson, ela deu a deixa ali numa próxima oportunidade. Então já acerta aí com ela. Mas foi muito bom. Papo muito legal. Muito obrigado mesmo. Gente, vai cair a transmissão. Solta a live. Muito obrigado. Valeu. Vai, Robinho. Renata, muito obrigado, tá? Obrigado pela paciência, pela Obrigada, gente. Valeu, gente. Eu que agradeço, parabéns aí. Sensacional o trabalho de vocês. Sucesso. Obrigado. E tô aqui, pode contar comigo. Faremos mais.